Que jogo foi esse na Arena Barueri, meu Deus do céu, quando tudo se encaminhava para uma vitória até fácil do Palmeiras, hein? O Palmeiras dominou o primeiro tempo, dominou meio campo, o Endrick jogando muito, teve gol do Flaco Lopes, né? Faltava um gol no clássico ali do Flaco Lopes, fez o gol dele no clássico também. Tudo se encaminhando para uma tranquilidade na vida do Palmeiras. Eis que o Corinthians ressurge, o Abel tem que fazer algumas substituições ali no segundo tempo, tira Endrick, tira o Flaco e tal. O Corinthians cresce. O Cássio é expulso, vai o Gustavo Henrique pro gol, Yuri Alberto se machuca, o Corinthians fica com 2 a menos e ainda assim, no finalzinho, o Garro, hein, primeiro dele com a camisa do Corinthians, empata numa cobrança de falta espetacular, mas que contou também com a descrença do Everton, né? O Everton falou, não, essa aqui não vai entrar. Entrou, meu amigo, não foi na bola como deveria e o Corinthians arranca um empate, a gente fala empate heróico. Porque realmente o professor Celso Zelt está com a gente aqui, Bertozzi também, Jean Oddi e o Breiler Pires. Realmente, prof, do jeito que estava a coisa se encaminhando, parecia que o Palmeiras ia passear em Barueri. Que coisa, hein? Olha, William, boa noite a você, aos companheiros, a todos, todas que nos assistem. Vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala que o futebol permite certas coisas, geralmente a gente está no campo da teoria, tá? Sim. Em tese, antes mesmo desse clássico, Palmeiras favorito absoluto. Durante quantos minutos desse clássico? 70 e tantos minutos do clássico. O Palmeiras pode arredondar para 80. Totalmente absoluto. Acontece a expulsão do Cássio. E é aquela coisa que a gente fala muito envolvendo. O corintiano adora isso, né? Essa história da mística, das coisas que acontecem, do peso. Não se pode contar só com isso na vida. Mas o torcedor tem todo o direito de comemorar o que aconteceu hoje contra um grande rival que, pelo que foi o jogo, deveria ter goleado e acaba empatando com, na verdade, o Corinthians com 2 homens a menos, porque o Cássio tinha sido expulso e, na sequência, o Yuri Alberto sai com uma contusão, parece até que séria, né? Então, do ponto de vista do Corinthians e do corintiano, amanhã é dia de muito meme, de isso é Corinthians, de nunca duvide do Corinthians, aquela história toda. Do ponto de vista do Palmeiras, isso não pode acontecer, né? Eu acho que a cara do Abel demonstrou isso, por mais que se justifique pelas mudanças, e eu acho, essa é uma velha tese minha, com essas 5 mudanças no futebol, isso descaracteriza muito o jogo. O Palmeiras se descaracterizou demais, o Corinthians até melhorou o seu rendimento naquele fim, com as substituições. Mas o que aconteceu foi muito mais coisa do futebol, eu digo da entidade de futebol, do que do jogo de futebol que a gente assistiu hoje, né? Quando é que você vai contar também que um goleiro do tamanho do Everton, né? Ele vai... Aliás, o Cássio, para mim, falhou no primeiro gol, mas o Everton também falha. A partir do momento que ele vai na bola, no meio do caminho, ele muda a decisão dele. Quer dizer o quê? Top de vista. Gustavo Henrique foi o melhor goleiro em campo. O melhor goleiro em campo, porque Gustavo Henrique não tomou gol. Até porque o Raniel evitou que ele tomasse um gol. Olha a história dele. Isso no final ainda do teve jogo. isso. Meu Deus do céu, ainda teve essa dose de emoção. Jean, me explica aí o que aconteceu com o Palmeiras, pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite, companheiros. Pois é. Bom, primeiro acho que o Celso foi perfeito, né? É um roteiro que talvez só o futebol permita, porque existem outros esportes em que viradas improváveis acontecem, mas vou citar o tênis, por exemplo, né? Você sabe que tem um match point que ele pode dar uma vitória para um tenista, mas você sabe que se aquele game for vencido pelo outro, o tênis às vezes muda tudo de uma hora para outra. Sim. No futebol, você olhando para como foi esse jogo, para como estava a partida, para a quantidade de gols que o Palmeiras desperdiçou mais uma vez, né? Esse é um problema recorrente. E o Abel tem falado disso toda vez que toma os empates no finalzinho dos jogos. É a 3ª vez já que isso acontece, né? O time segue invicto, mas toma sempre empate no final dos jogos. E toda vez que isso aconteceu, o Palmeiras tinha perdido muitas chances de gol. Não foi diferente hoje, como disse o Celso, poderia ter goleado. E aí, aqueles roteiros espetaculares que só o futebol propicia, porque quando estava 1-0, você ainda fala, se não matar o jogo, né? Aí o Palmeiras faz 2-0. Aí todo mundo imagina, acabou o jogo, né? 2-0 com a chance do Corinthians conseguir. Aí, o Corinthians acha um gol, mas logo na sequência tem o seu goleiro expulso, fica com um jogador a menos, o Yuri Alberto se machuca e o Corinthians fica com 2 jogadores a menos. E aí, para tornar tudo mais espetacular e mais improvável,
O Everton falha feio, né? Porque foi uma falha feia, foi pior do que a falha do Cássio. Eu também achei. Eu também acho que a falha do Cássio aconteceu, mas enfim... Ele desistiu do lance, Ele desistiu do lance, tirou a mão e deixou a bola entrar. Basicamente foi o que aconteceu. E depois, ainda no final, o Gustavo Henrique, coitado, ia tomando um baita frango. E aí o Ranieri salva em cima da Anitta. Assim, é uma loucura. Eu acho que para o Corinthians acaba sendo muito importante, porque ao invés de ser goleado, o time segue invicto com o seu treinador. Né? E convenhamos. Tinha perdido os 2 clássicos, né? Era a última tentativa. Exato. Pela primeira vez não perde um clássico, mas vem numa sequência de 2 vitórias, continua invicto com o seu treinador, quer dizer, isso de alguma maneira ajuda, dá moral, empolga o torcedor. Acho que do ponto de vista anímico, mais do que da questão da pontuação, é algo muito relevante para o Corinthians. E o Palmeiras, acho que mais do que as falhas no final, os gols sofridos, o Palmeiras precisa parar de perder gols, porque isso tem sido uma constante nos jogos que ele ganha e nos jogos que ele empata. Impressionante. Você falou aqui da pontuação, né, Jean Bertozzi? Realmente, olhando a pontuação, o Corinthians foi a 10, né? 10 pontos, é isso, né? A Inter de Limeira tem 2 jogos a menos, vai jogar agora. Aliás, começou o jogo da Inter, está com 13 pontos, Mirassol já está com 14, são 4 pontos a mais, e o Bragantino com 15 e tal. Ainda está um pouco difícil para o Corinthians essa segunda posição. Mas dá uma moral, hein, Bertozzi? Dá uma moral pro time que até pouco tempo atrás, 3 pontinhos só, jogando mal, ninguém acreditava no Corinthians, uma bagunça e tal. De repente, 2 vitórias e esse empate heróico, com a cara, né? O carimbo do Corinthians ali, né? William, boa noite. Boa noite a você, companheiros, fã de esportes. Sempre fica ali trocando de roupa, né? Esperando entrar no ar. Sempre você pensa o que você vai falar, né? Pois é. Mudou tudo, hein? E aí na minha cabeça tava vindo o seguinte, falar, às vezes o clássico te surpreende, mas esse não surpreendeu em nada, porque o projeto esportivo mais longo, mais consolidado, mais vitorioso nos últimos anos. Eu tava pensando nesse discurso agora há pouco. Eu tava pensando nesse discurso minutos atrás. É isso. Né? Contra um projeto que está sempre em reformulação, em recomeço. E que está de novo numa remontagem de time, num técnico que acabou de chegar. Então, o roteiro normal para esse jogo, nem sempre o roteiro do clássico é normal, mas o normal para esse jogo estava se desenhando. Estava se desenhando com alguma tranquilidade. Inclusive, o roteiro normal para esse jogo seria, depois da expulsão do Cássio, o Palmeiras fazer o 3-1 e acabar. Pois é, resolveu parar. Mas não, os acréscimos aconteceram da maneira que eles aconteceram e que bom que foi assim pro neutro é ótimo. As emoções dos torcedores envolvidos são totalmente contrastantes agora, porque o corintiano está eufórico e o palmeirense está, de fato, muito chateado. Mas acho que para quem estava vendo o jogo ali apenas para ver um espetáculo de futebol no final do domingo, acabou vendo coisas incríveis no final. O que diz para a sequência da temporada? Eu acho que se tem alguma coisa que o Abel e técnicos que pensam como ele odeiam, é a sensação de não ter o controle, de não ter o jogo decodificado aqui na sua cabeça, de algo que fuja a sua capacidade de ter o controle. E quando ele viu isso acontecer, especialmente depois do primeiro gol, você viu a expressão dele no segundo gol ali é pesada, né? De quem essa volta pro vestiário... Tô curioso para a coletiva. Certamente não é muito legal. E o corintiano, eu tô de frente aqui pro professor Celso Unzel, que é um mestre no conhecimento da alma corintiana, o corintiano, ao longo da sua vida, ele não conviveu com timaços a vida inteira. Conviveu com alguns timaços que você recita do 1 ao 11. Mas conviveu com alguns que eram extremamente lutadores, que eram extremamente dedicados e que, de alguma maneira, se recusavam a perder. E o Corinthians tem alguns jogos desses na sua história, né? E talvez a gente fale desse jogo daqui a algum tempo, porque... Não, o próprio confronto Quantos roteiros desses tivemos? Não, só de ser contra o Palmeiras, assim como seria do Palmeiras contra o Corinthians, isso já valoriza para sempre. Tem o gol do Ronaldo, o fenômeno no último minuto. É verdade. Voltando. Presidente prudente. Eu assisti um Corinthians e Santos. O Corinthians perdia do Santos por 1-0. O Ronaldo foi expulso. Entrou o Elias, lateral esquerdo, no gol. Eles tinham 1,5 m. E o Corinthians, dos 40 aos 45, virou contra o Santos. Morumbi esse jogo, Morumbi. Né? Eu lembro disso. E não se classificou, claro, disso, porque se classificou o grande time do Vitória da Bahia. Né? O Vitória tinha um belo time. O técnico era o Mário Sérgio, não era? O técnico era o Mário Sérgio. O Corinthians perdeu um jogo só naquele campeonato para o Vitória. E isso foi fundamental para que a classificação fosse do Vitória. Então, acho que são coisas separadas, né? Vale a euforia do momento, do derby, deste derby. E agora você não pode apostar o seu futuro só em ocasiões assim.
Assim como o Palmeiras também não aposta o seu futuro só em ocasiões assim. É o trabalho, o Léo falava do discurso que a gente preparava, eu já tinha um discurso pronto aqui sobre o trabalho de 3 anos contra um trabalho de 3 jogos. E acho que esse discurso não muda, né, Celso? Quer dizer, na verdade, tudo que a gente pensa sobre o Palmeiras e sobre o Corinthians, acho que permanece igual. Agora, é um jogo que por si só tem um valor simbólico, afetivo, né? um valor, exato, e acho que um valor anímico para o torcedor, e mais do que para o torcedor, tem um valor anímico para o clube, para os jogadores que estão chegando e principalmente para o treinador, né? É verdade. O Breiler, você acha assim, comparando, vamos lá, porque algumas coisas que aconteceram durante o jogo forçaram algumas substituições, inclusive do Abel, o Hendrick sentiu, né? Claro. Então, acho que ele teria terminado a partida. Mas assim, dá para dizer que o Abel foi melhor do que o Antônio na escalação e nas opções táticas mesmo, dentro da escalação. E depois, na hora das mudanças, aí o Antônio Oliveira levou a melhor sobre o Abel? Boa noite, William, Boa noite. companheiros. É uma questão difícil, porque, de fato, o Palmeiras foi superior na maior parte do jogo. O Palmeiras termina com mais finalizações, com mais posse de bola. Teve o controle da maior parte do jogo. A escalação do Abel funcionou muito bem, não só por ter Hendrick e Flaco Lopes, e o Hendrick resolve um problema do Palmeiras com essa formação, com 3 homens no meio campo, que era a falta de profundidade. O Hendrick dá isso, velocidade para as transições. Então funcionou muito bem essa formação no Clássico. E também pelo funcionamento defensivo. O Corinthians conseguiu atacar em certos momentos, mas não fez o Palmeiras sofrer durante o jogo. Então, se a gente analisar pelo que as equipes produziram, o Palmeiras mereceria uma vitória. A vitória tranquila que ia se encaminhando até 10 minutos para o fim do jogo. Mas o Antônio Oliveira vai muito bem nas substituições, porque todas elas funcionam. Tudo que ele fez deu certo de alguma forma. O Caetano estava mal do lado esquerdo, ele vai com o Hugo, até porque precisava atacar um pouco mais. Do lado direito, o Mateuzinho entrou bem, para mim melhorou a produtividade do lado direito. E o lado direito ele reconfigurou e por ali até acabou saindo o gol do Yuri Alberto. O Gustavo Mosquito entrou por ali. Eu imaginava que o Biro entraria pelo lado esquerdo, entrou pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com o Gustavo Mosquito, puxando um pouco a marcação. E isso foi fundamental para o Gustavo Mosquito ter um contra um com o Piquerez. E no meio-campo, acredito que ele fez um movimento interessante. O Biro deu sustentação. Até no momento em que o Palmeiras perdeu um pouco com a saída do Zé Rafael, e mesmo o Zé Rafael jogando com um pouco mais de dificuldade, porque eu vejo que o Zé Rafael se adaptou muito bem à função de primeiro volante, enxergando o jogo de frente, ele flui melhor. Então, mesmo com essa dificuldade, é o Zé Rafael, o Gabriel Menino não conseguiu sustentar esse nível e o Corinthians foi crescendo por ali. O Pedro Henrique estreou bem. E aí, além do Antônio Oliveira, eu vejo que as opções que ele teve durante o jogo funcionaram, mas é o peso também de ter reforços, de poder contar com eles. Então, Pedro Henrique, Mateuzinho do lado direito. O próprio Garro, que recentemente chegou. Né? O Biro voltando. É um reforço, né? Recente. O Gustavo Henrique, que terminou no gol, mas fez um bom jogo. Então, um bom técnico contando com melhores opções de banco. E isso, para mim, fez a diferença. O Corinthians, do meio do segundo tempo para o fim, melhorou. Era um Corinthians um pouco mais organizado, um Corinthians que conseguia ter um pouco mais de fluidez nas transições. E, para mim, do ponto de vista ali de mérito, o Corinthians produziu para marcar pelo menos um gol. Então, não foi na base do aleatório total. Houve um mérito também do treinador, que soube usar as peças que tinha no banco. O Garro, entre eles, para mim, o principal reforço, e fazendo valer esse status, nos 3 jogos que jogou muito bem. Todos os 4, né? Contando com o jogo contra o Santos que ele estreou. Então, jogou bem todos esses jogos e vai se firmando como esse cara criativo e um cara que hoje, até mais apagado em comparação aos outros jogos, conseguiu tirar um coelho da cartola. Por mais que tenha sido uma falha do Everton, caramba, naquela distância... A cobrança foi gol, né? Exato. A baita cobrança. Acertar daquela maneira. E a gente já viu. No limite. O Rojas tentou vários chutes desse tipo, não conseguiu acertar. O cara foi lá num clássico, praticamente no último lance do jogo,
e acerta. Marca Antes um dos golaço. reforços não tinha um E ela jogador bate para na- chamar para fazer isso. então, Ela Desde que o raspa a Roger trave, Guedes foi né? É embora. bom dizer, Bate quer na dizer, trave, a falta foi muito bem batida. Quer dizer, claro que a gente fala da falha do Everton porque o Everton chegou na bola. Mas se fosse um outro goleiro, poderia até não ter chegado na bola. Então, assim, é óbvio que a falha do Everton não tira o mérito do Garro. Eu só, assim, em relação às escalações, para mim foi uma surpresa, e acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque... pelo menos do ponto de vista... Foi uma surpresa para todo mundo, primeiro a ausência do Veiga. Que aí foi uma coisa pré-jogo, né? Foi uma coisa pré-jogo, mas ele já estava, né, com problema de vista. Sim, tanto que... sim. Mas aí o que aconteceu? Que acho que isso aqui tornou tudo mais curioso a hora que você olha as escalações dos dois times. Eu imaginava que o Antônio Oliveira, embora isso não tivesse... Eu imaginava que ele poderia surpreender na escalação inicial. De repente, abrir mão do Wesley e colocar mais um no meio-campo, porque, afinal de contas, você está falando de um jogo fora de casa contra o Palmeiras. E ele Então, entrou com o meio campo pouco marcador. Né? exato. Então, ele entra com o Romero e com o Wesley e com o Yuri Alberto. Ele entra com os 3 atacantes. Eu, sinceramente, achava que ele fosse surpreender. E, no fim das contas, o que aconteceu por causa da ausência do Veiga é que o Palmeiras entra com um cara a mais no meio-campo, um cara a mais de pegada, eu digo, né? Porque provavelmente, eu não sei se o Aníbal... Acho que o Aníbal não começaria jogando se o Veiga estivesse à disposição. E aí, essa superioridade do Palmeiras no meio-campo ficou muito clara também pela questão numérica. O Palmeiras tinha mais jogadores ali. E o Fausto Vera baixa a intensidade em relação ao Maicon. Muito mal, Fausto Vera. muito. Mais uma vez. Né? Então, assim, acho que muito se deu... E é engraçado, porque talvez fosse o jogo para você imaginar. Esse é um jogo em que o Corinthians vai entrar mais encorpado no meio-campo e o Palmeiras vai entrar com a sua escalação normal, com um meia e 2 atacantes, né? E os 2 alas subindo muito. E no fim aconteceu o contrário. O Palmeiras entra com um volante a mais, vamos dizer assim. O Corinthians mantém os seus 3 homens de frente. E aí depois, eu acho que aí sim, as mudanças, como disse o Breiler, aí tem a ver também com o nível dos reforços que ele recebeu, e acho que isso é muito importante para o Corinthians. O Corinthians, por mais que, claro, assim, o roteiro a gente já explicou, não era o normal o Corinthians chegar ao empate, mas teve a importância, sim, da entrada dos jogadores que vieram do banco e que vieram bem, né? O Biro acaba sendo um reforço para o Corinthians. Não tinha jogado, estava com a seleção no pré-olímpico e foi um cara, entrou no lugar do Fausto Vera para fazer uma função de meio campo, para sustentar o lado direito e funcionou bem. Então tem um mérito do Antônio Oliveira de ter enxergado essas necessidades e, de certa forma, reforçado o time, melhorado os apoios. E aí, Hugo e Pedro Henrique já melhoram um pouco o Corinthians pelo lado esquerdo. Do lado direito, a reconfiguração total. O Fagner também acabou dando muitos espaços por ali. Então, foi mexidas, de certa forma, eficazes, que tornaram o Corinthians um pouco mais organizado, mas ainda assim, se a gente pega um time com a experiência do Palmeiras, com a cancha, em estágio muito, mas muito mais avançado que o Corinthians em termos de elenco, de maturidade, de trabalho do treinador, sofrer um empate como sofreu acaba por erros primários. E eu digo erros primários porque eu incluo também a falta que o Rony fez. Desnecessária. Totalmente. Né? Já havia sido uma falta ali no Yuri Alberto, não precisava. O Rony faz uma falta que não era só cercar. O Pedro Henrique longe do gol, tentando abrir para chutar. Tudo bem que o Rony não é um marcador, não é do ramo. Mas não pode fazer uma falta daquela no fim do jogo, o adversário com 2 a menos, só tendo o recurso da bola parada, e o Palmeiras ofereceu de bandeja com essa falta. E o Everton, goleiro também do nível dele, fazer ali um golpe de vista praticamente, tirando a mão, é algo que a gente não está acostumado. O Palmeiras pagou por isso, então tem também a desatenção do Palmeiras no fim do jogo e até uma certa displicência, porque, repito, num outro time, se fosse o Corinthians cometendo esse tipo de falha, até por tudo que está vivendo nesse início de temporada, é algo aceitável. No caso do Palmeiras, eu vejo que o Abel saiu irritado, com razão, porque entende que era um jogo que o Palmeiras tinha na mão e acabou entregando por falhas que não são normais de jogadores com a experiência que estão acostumados a trabalhar com o Abel nesse nível de exigência e concentração. Foi uma raríssima conjunção de fatores. Olha, eu vejo futebol há 45 anos. Eu nunca vi um goleiro dar golpe de vista em bola parada. Falta passar assim no nariz dele como passou.
Não, quando você diz assim, dá golpe de vista em bola parada, o cara ficou parado, foi no ângulo e tal, não deu, não tinha como chegar, bola, né? assim, Agora ele ir e parar no meio do dele. caminho. No meio É uma bola na mão dele. Você dá golpe de vista, não bola tem dois tipos de golpe de vista. Um que você acha que a bola vai e de repente ela cai, e o outro é quando você tá na bola e desiste de ir. Essa é raríssima. Esse foi o caso. Esse foi o problema. O Everton tava inteiro. Então, não é que ele parou no meio do caminho, ele parou já no fim do caminho. E eu fico, Porque parou por quê? Mas eu fico imaginando a cabeça do Everton, no fim do jogo, o time dele com 2 a mais e faz 2 faltas bestas próximo da área dele. Então ele já está ali. Eu não posso ceder mais uma oportunidade que era o único recurso do Corinthians. Você acha que ele trocou uma possibilidade de escanteio achando que ia fora? Então, ele mas fez errado. Não, fez errado. Fez errado, não pode. Tem que não justifica o erro dele, mas imagino que o não pensamento tem. era não ceder mais uma oportunidade para o Corinthians, que seria o escanteio. E já que a gente está falando dos goleiros que falharam, e o Cássio realmente falha no gol, a Dia bola ruim tá do Cássio, na não? palma da mão dele. Um dia que acabou pior ainda. Né? No lance em que o Cássio tomou o gol também, tem os antecedentes, né? A liberdade que a defesa do Corinthians dá. O Corinthians sempre deu, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, era o time que mais proporcionava chutes aos adversários, pelo espaço que dava. O Corinthians jogava numa outra sintonia em relação a todos os concorrentes do campeonato, inclusive a time que caiu, como o América, como o Goiás. Ninguém dava tanto espaço para o adversário. E o time, o Antônio Oliveira chegou agora, ele ainda está acertando essa sintonia. Eu acho que em Ribeirão Preto, por exemplo, o time começou numa pegada que não tinha muito tempo. Sim. Eu até comentei, acabou aquela moleza dos adversários em relação ao Corinthians. Mas naquele mesmo jogo toma um gol de rebote em que o adversário tem toda a liberdade. Aí tem uma coisa, né, Celso, porque eu acho que isso é importante. Não adianta o Corinthians também olhar para esse placar. Eu acho que o placar tem que ser comemorado, tem que ser celebrado. É uma história muito legal, é um jogo contra o Palmeiras, um roteiro absolutamente inusitado, mas assim, o Corinthians foi muito mal no jogo. Eu acho que o Corinthians foi mais bagunçado do que eu até imaginava que ele fosse ser. Do seu lado da esquerdo da defesa, principalmente, né? O Palmeiras atacou com muita facilidade por ali. Então, eu acho que é legal, tem que curtir o resultado, tem que desfrutar, tem que comemorar, mas acho que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para arrumar. Né, Jean? E eu acho que é normal também, se você considerar que, enfim, é um elenco novo, né? O Corinthians tem um elenco novo.